Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos fazendo as nossas reflexões na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Nossa meditação vai ser dos versículos 1 ao versículo 5. Falando sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Também, neste capítulo, nós vamos ver a oração de Paulo, A oração que Paulo fez também pela igreja de Éfeso e também por todos nós. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Temos aqui, então, Paulo começando a revelar o mistério da dispensação da graça de Deus. Então, ele começa falando a respeito disso. E ele fala dessa maneira: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Essa frase, por esta causa, ela se refere ao que ele disse anteriormente acerca do lugar de privilégio que os gentios agora ocupam como resultado da sua união com Cristo. Em geral, todos creem que esta epístola foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Porém, ele não diz que é prisioneiro de Roma. Isso seria interpretado como derrota ou como expressão de autocompaixão, ou talvez como busca de simpatia. Por isso, Paulo se designa o prisioneiro de Cristo Jesus, o que indica conformidade ou dignidade e triunfo. É isso que Paulo revela para nós. A prisão de Paulo foi sem dúvida favorável aos gentios. Durante o seu ministério, ele encontrou amarga oposição da parte dos judeus, porque ensinava que os crentes gentios usufruíam dos mesmos direitos e privilégios dos crentes judeus, como nós já vimos. O que provocou a sua detenção, a sua prisão e julgamento perante César foi uma acusação falsa. Uma acusação dizendo que Paulo era culpado de levar Trófimo, um gentil efésio, para dentro da área do templo reservada somente aos judeus, como nós vimos lá em Atos capítulo 21, versículo 29. Isso então provocou essa acusação, foi a hostilidade feroz dos líderes religiosos, levando então ele à prisão. Agora, Paulo muda o rumo dos seus pensamentos e se lança então a um novo discurso que nós já descrevemos como um parêntese, que trata do mistério, O mistério nas dispensações de Deus. Nós vemos aqui Paulo, então, descrevendo como a dispensação da graça de Deus. Aqui a palavra dispensação, ela tem um sentido de mordomia, certo? O mordomo é quem administra os negócios de outro. Paulo era o mordomo de Deus. Ele era encarregado de explicar a grande verdade concernente à igreja do Novo Testamento.
era uma mordomia da graça. Em pelo menos 3 sentidos, nós podemos então entender Paulo como um mordomo da dispensação da graça de Deus. Primeiro, com respeito àquele que foi escolhido. Foi por favor imerecido que Paulo foi escolhido para um tão alto privilégio. Segundo, quanto ao conteúdo da sua mensagem. É uma mensagem que fala da bondade de Deus, uma bondade livre e imerecida. Terceiro sentido da dispensação da graça de Deus diz respeito aos destinatários da carta. Os gentios, de forma alguma, também mereciam ser favorecidos desta maneira. No entanto, então, essa mordomia de graça fora confiada a Paulo, para que ele a compartilhasse com os gentios. Ele não aprendeu o mistério de mais ninguém, tampouco descobriu por sua própria inteligência. Como nós sabemos, foi-lhe dado a conhecer segundo uma revelação direta de Deus. Paulo não diz onde ou quando isso aconteceu. O que sabemos é que, de uma maneira milagrosa, Deus revelou a Paulo o seu plano de uma igreja composta de judeus e gentios convertidos. Já mencionamos que um mistério é um segredo santo até então desconhecido e humanamente incompreensível, porém agora divinamente revelado. Então o apóstolo aludiu a esse mistério brevemente lá no capítulo 1, nos versículos 9 a 14, de 22 a 23 e no capítulo 2, de 11 a 22, como nós vimos. Mas agora nós vamos ver mais detalhadamente. Então, no versículo 4 aqui, o que Paulo escreveu antes sobre o assunto foi suficiente para demonstrar aos seus leitores que possuía discernimento quanto ao mistério de Cristo dado por Deus. Os versículos já 5 e 6 oferecem mais uma completa definição desse mistério. Paulo explica o que é um mistério e depois o que significa o mistério de Cristo. Em primeiro lugar, é fato que o mistério em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens. Por isso é inútil procurá-lo no Antigo Testamento. Ali pode haver tipos e sombras dele, mas a verdade em si não era conhecida naquele tempo. Em segundo lugar, agora foi revelada aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então, quem revelou esse mistério foi Deus. Os apóstolos e profetas foram escolhidos, então, para receber a revelação. O Espírito Santo, é claro, foi o canal pelo qual eles receberam essa mensagem. Se não aceitarmos que os apóstolos e profetas aqui mencionados são os do Novo Testamento e não os do Antigo Testamento, esse versículo se torna contraditório. A primeira parte diz que essa verdade não foi revelada a outras gerações, por isso não era conhecida dos profetas do Antigo Testamento. Sendo assim, como poderia se tornar conhecida nos tempos de Paulo por homens mortos havia séculos? Aqui o sentido óbvio é que essa grande verdade acerca de Cristo e sua igreja foi dada a conhecer a homens como Paulo, da era da igreja, que foram designados pelo Senhor ressurreto a fim de servirem como porta-vozes. Paulo não diz que é o único a quem esse segredo foi revelado. Era um dos muitos, embora fosse mais adiante na transmissão dessa verdade aos gentios do seu tempo e por meio das epístolas às gerações que se seguiriam até chegar a cada um de nós. Então, Colossenses 1,16 fala
Paulo fala isso também na carta que ele revelou aos Colossenses. Nós vamos ler aqui. Colossenses 1:26, que diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este é um mistério que foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o que dizer, porém, diante do argumento que diz que o versículo 5 se refere à igreja que existia no Antigo Testamento, mas não plenamente revelada como agora? A resposta, então, se encontra nesse texto, no capítulo 1, versículo 26 de Colossenses, que diz claramente que o mistério estivera então oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Não se trata aqui do grau de revelação, mas sim então da sua existência. E o mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Amados, amanhã nós vamos continuar então meditando a respeito desse mistério que foi revelado por meio do apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. E nós vamos entender isso então como cordeiros em Cristo Jesus de todas essas bênçãos espirituais, dessas promessas que estão contidas em Cristo Jesus e que foi nos revelada por meio do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não deixe de nos seguir e de aprender sobre esses maravilhosos riquezas insondáveis que estão contidas em Cristo Jesus para cada um de nós. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!